Você já parou para pensar na diferença entre saber muito e entender de verdade? Vivemos numa época em que o conhecimento é abundante, acessível, quase instantâneo. Mas mesmo cercados por tantos dados, tantos livros, tantas informações, por que ainda somos tão pobres em sabedoria? Será que, no fundo, estamos apenas nos tornando bibliotecas ambulantes, repetindo ideias dos outros, sem nunca compreender o que realmente importa? As pessoas confundem muito o acúmulo de fatos com inteligência. Elas acreditam que decorar fórmulas, datas, conceitos e citações as torna mais sábias. Mas a sabedoria, essa é outra história. Sabedoria é saber o que fazer com o que você sabe, é sentir, é perceber o invisível, é entender o que nenhuma escola pode ensinar, o valor de uma escolha, o silêncio de uma dor, a beleza do incerto. Muitos me viam como um homem de fórmulas, de teorias, de números, mas mal sabiam que o que mais me fascinava não era o que podia ser medido, e sim aquilo que não podia. A empatia, a ética, o mistério do universo que não se revela apenas com equações, mas com humildade, com humanidade. Neste vídeo, eu quero te levar por um caminho diferente. Um caminho que talvez você nunca tenha trilhado antes. Porque a verdadeira inteligência não está em repetir o que já foi dito, mas em questionar o que todos aceitam como certo. E talvez, ao final, você perceba que a sabedoria que você tanto procura já estava aí dentro, apenas esperando para ser despertada. A sabedoria não se impõe, ela sussurra. Ela nasce das experiências, das dores, das escolhas difíceis que ninguém vê. Você pode ler centenas de livros sobre amor e ainda assim não saber amar. Pode decorar todos os mandamentos sobre ética e ainda assim ser incapaz de agir com integridade quando ninguém está olhando. Isso porque sabedoria não se memoriza, se vive. Vi pessoas se perderem em títulos e diplomas, acreditando que cada certificado era uma prova de grandeza. Mas, muitas vezes, essas mesmas pessoas eram incapazes de ouvir, de aceitar uma crítica, de mudar de ideia. O ego crescia junto com o conhecimento, mas a alma seguia pequena, aprisionada. E isso, para mim, sempre foi um alerta. O conhecimento pode inflar o orgulho. A sabedoria, por outro lado, dissolve o ego. Sabedoria é saber quando falar e quando calar. É perceber o sofrimento no olhar de alguém que finge estar bem. É escolher o certo, mesmo quando é mais fácil seguir o caminho errado. É enxergar o outro como um espelho e não como um inimigo. E isso, meu amigo, nenhum diploma ensina. Fico triste ao ver uma sociedade onde o valor de uma pessoa é medido por quantas respostas ela tem. A verdadeira grandeza não está em ter todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas. Já reparou como as crianças fazem isso o tempo todo? Elas perguntam com curiosidade genuína. Elas não têm medo de parecer ignorantes. E, ironicamente, muitas vezes são mais sábias do que os adultos que as corrigem. Nos meus estudos sobre o universo, percebi algo curioso. Quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o quanto não sabia. E essa sensação de pequenez diante da imensidão me tornava mais humilde. É isso que o verdadeiro conhecimento deveria provocar: humildade, não arrogância. Sabedoria também é aprender a falhar, cair e não se envergonhar por isso, admitir que errou e mudar. O mundo está cheio de gente que nunca erra, pelo menos é o que dizem de si mesmas. Mas o que vale mais? Um homem que nunca falhou, ou um homem que aprendeu com cada queda? Há quem confunda inteligência com velocidade, com eficiência. Mas a sabedoria muitas vezes caminha devagar. Ela observa, ela espera, ela escuta
antes de agir. Porque não se trata de fazer muito, e sim de fazer o que importa. Quantas vezes você correu, se esforçou, venceu, mas ao olhar para trás percebeu que estava indo na direção errada? Eu sempre acreditei que o mais importante não era o acerto, mas a intenção. Uma mente brilhante pode causar tragédias se for guiada pela vaidade, mas um coração sábio, mesmo com pouco conhecimento, pode transformar o mundo ao seu redor com pequenos gestos de verdade. A sabedoria mora na dúvida, no silêncio, na escuta, no acolhimento do que é diferente, no perdão que damos a nós mesmos depois de errar. Ela não grita, não se exibe, ela apenas está. E se você conseguir percebê-la, mesmo que por um instante, você já não será o mesmo de antes. E é por isso que hoje eu te convido a parar por um momento. Não para estudar mais, não para correr atrás de mais títulos ou informações, mas para olhar para dentro. Porque talvez a maior resposta da sua vida não esteja nos livros que você leu, mas no silêncio que você nunca teve coragem de escutar. Você já percebeu como estamos nos tornando especialistas em tudo, menos em viver? Sabemos como conquistar a atenção, mas não sabemos mais ouvir. Sabemos como manipular algoritmos, mas não como lidar com um coração partido. Sabemos os atalhos para ganhar dinheiro, mas esquecemos o valor das coisas que o dinheiro não pode comprar. O mundo nos aplaude quando demonstramos inteligência, mas raramente nos ensina a ter sensibilidade. No entanto, é justamente essa sensibilidade que define a essência de um ser humano. Porque no final, não é o quanto você sabe, e sim o que você faz com aquilo que aprendeu. Vejo tantos se orgulharem do que têm na cabeça, mas se esquecerem do que carregam no peito. A frieza da lógica tem seu valor, claro, mas ela não pode ser o único guia. Se a razão é o leme, o coração é o vento que move o barco. E se você navegar apenas com fórmulas, planilhas e cálculos, corre o risco de chegar ao destino certo e, ainda assim, se sentir completamente perdido. O mundo está precisando desesperadamente de mentes brilhantes com almas despertas. Gente que não apenas entenda o funcionamento da matéria, mas também o mistério da existência. A sabedoria também se revela na capacidade de aceitar o que não pode ser mudado, de respeitar o mistério, de conviver com a dúvida sem se desesperar por respostas imediatas. Há uma arrogância sutil no excesso de certezas. Quem é realmente sábio caminha com mais perguntas do que respostas. Ele sabe que a vida não se revela de uma só vez, mas sim aos poucos, como as páginas de um livro que só faz sentido quando lido com paciência e atenção. E às vezes, o que mais precisamos não é de mais conhecimento, mas de mais silêncio. Por isso eu te digo, cuidado com a velocidade com que você corre atrás de respostas. Cuidado com o orgulho de saber muito e o vazio de sentir pouco. Talvez você não precise aprender mais. Talvez precise apenas lembrar daquilo que a sua alma já sabe, mas que o barulho do mundo fez você esquecer. Porque no fim, a sabedoria não é uma conquista, é um retorno. Um retorno à essência, um retorno ao que realmente importa. Talvez a maior tragédia da humanidade não seja a ignorância, mas a ilusão de sabedoria. Muitos caminham pela vida acreditando que já sabem o suficiente, quando na verdade apenas decoraram ideias alheias. Poucos têm a coragem de se esvaziar para ouvir, de se despir do orgulho para reaprender a viver. A sabedoria começa onde termina a vaidade, e talvez esse seja o passo mais difícil para qualquer ser humano. Admitir que ainda há muito a evoluir, mesmo quando se pensa que já se chegou lá. Se hoje eu pudesse te ensinar apenas uma coisa, seria isso. Não se impressione com quem sabe muito. Se aproxime de quem sente profundamente,
porque são essas pessoas que, mesmo em silêncio, carregam um mundo dentro de si. Não é o brilho das palavras que transforma o mundo, mas a luz das atitudes. O sábio não se apresenta como tal. Ele apenas vive de um jeito que faz os outros desejarem entender a vida da mesma forma. Então, da próxima vez que você buscar conhecimento, pergunte-se: estou querendo entender o mundo, ou apenas colecionar respostas para impressionar os outros? Estou querendo alimentar minha alma, ou apenas meu ego? A resposta para essa pergunta pode mudar a forma como você lê um livro, assiste um vídeo, escuta alguém ou até mesmo como olha para si. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe um comentário abaixo e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma simples frase, dita na hora certa, é capaz de acender luzes onde antes só havia escuridão. E quem sabe, essa luz possa ser a sabedoria que você carregava dentro de si o tempo todo, apenas esperando para despertar.